pessoal, bem-vindos a mais um episódio. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o começo do começo do começo. O que tem que vir primeiro? O ovo ou a galinha? Brincadeira. E hoje, para falar sobre esse assunto, eu tô aqui acompanhada de um colega muito especial e querido, que é o Paulo. Paulo Eduardo de Andrade Souza. Paulo é um gestor de garantia da qualidade, que tem formação em temas dos mais complementares. Ele é um dos profissionais mais completos e faz dele uma pessoa que tem uma visão sistêmica das que eu mais admiro. Para contar para vocês aqui tudo que ele já fez, eu vou precisar inclusive olhar aqui numa colinha. O Paulo tem MBA em Gestão Estratégica de Projetos, pós-graduação em Gestão de Projetos em Tecnologia da Informação, graduação em Administração Hospitalar e diversos cursos complementares, como, por exemplo, Lean na Saúde, Scrum Master. Ele é certificado PMI e ele é auditor ONA e PALC. E ele tem experiência e conhecimento nas mais diversas certificações na área da saúde. É Joint Commission, Kementum, ONA, PALC, certificações ISO 9000, 14000 e 17000. Com mais de 20 anos de experiência, ele está desde 2011 como gerente do escritório de gestão da qualidade da AFIP. Paulo, seja muito bem-vindo e muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Legal, Ana. Eu só tenho a agradecer o convite e colocar um pouco da minha experiência à disposição. Acho que é sempre legal, eu gosto muito de falar sobre qualidade, especialmente falar sobre qualidade em saúde. Então, acho que a gente complementa aí conhecimento e constrói conhecimento. Isso é a área de qualidade. Obrigada, Paulo. Nada como uma pitada de começo para realçar o sabor dessa conversa, né? Você está num QD, o podcast que fala sobre qualidade com um quê de humor e de leveza. E a palavra que vai dar o tom da nossa conversa de hoje é questão. Questão, substantivo feminino, tem aí até 10 definições listadas no Oxford Languages, que é aquele dicionário que aparece quando a gente pesquisa no Google. Dentre elas, pergunta ou interrogação, frase interrogativa, no sentido figurado, matéria a examinar, ponto que suscita ou se presta discussão, tema, tese. E a definição que a gente vai usar aqui hoje é coisa a ser resolvida, problema. Então, um quê de questão, sendo questão no sentido de coisa a ser resolvida ou problema. Porque, afinal, na qualidade o que não falta é problema e coisas para serem resolvidas, né? E acho que isso em qualquer área da qualidade, não só na qualidade na área da saúde, né? Eu costumo falar, eu acho que eu até já te contei, Paulo, que as pessoas são criativas para fazer novos problemas, né? A gente resolve problemas antigos e problemas novos aparecem de formas que a gente nunca imaginou que pudessem acontecer. E nesse sentido, eu queria começar a nossa conversa explorando um pouco o que tem de comum entre o processo de melhoria contínua e o processo de resolução de problemas, no sentido de não conformidades, de inadequações, né, de erros. Então, Paulo, por favor, você pode me dizer se melhoria contínua e resolução de não conformidades tem alguma intersecção entre si? Vamos lá. É um tema bem legal de conversar. Daria tempo da gente falar por mais de uma hora sobre o assunto, mas eu sei que a gente não tem tudo isso. Então, olhando do ponto de vista técnico, vamos colocar assim, toda não conformidade, ela começa por uma oportunidade. A gente não pode deixar de olhar para isso. E o que eu sempre comento, e aí pegando um gancho do que você falou sobre a definição, quando a gente fala de, é um problema é oportunidade. É assim que a gente tem que olhar. Da onde a gente tem que partir a partir daí, né? Do que a gente tem que partir quando a gente olha para um problema? O que eu posso ganhar com isso aqui? Por mais que seja difícil olhar para um problema, por mais que seja difícil notificar, e eu acho que esse é um dos grandes paradigmas que a gente tenta quebrar, olhar para um problema como uma oportunidade, notificá-la e aí, a partir daí, aprender com ela. Uma das coisas que a gente fala muito em gestão de projetos é lições aprendidas. E todo problema nos dá uma oportunidade de fazer uma melhoria. Quando a gente olha para a melhoria contínua, e quando a gente olha para essas oportunidades de fazer uma melhoria dentro de qualquer um dos processos, partir de um problema nos dá um ponto de saída
que nos ajuda. Por quê? Porque eu tenho dados ali, eu tenho coisas que já aconteceram, eu consigo sair dali com uma lição aprendida. E a partir dali eu posso engatar alguns processos de melhoria. Eu posso, por exemplo, colocar um PDCA e rodar aquele PDCA inúmeras vezes até chegar no ponto que eu gostaria. E sempre melhorar um pouquinho, e sempre melhorar um pouquinho. Eu acho que esse é o caminho. É isso aí. Eu acho que se você terminou o projeto e não tem uma listinha de lições aprendidas, você não fez certo. Exatamente. Não existe projeto sem mudança, não existe nada que a gente faça independente da área que a gente estiver atuando, nada do que a gente faça que a gente não consiga melhorar em algum ponto. Então, com certeza a gente comete alguns erros, com certeza a gente erra um pouco no planejamento, com certeza a gente não enxergou alguns riscos. Então, se eu não conseguir tirar nada disso, é porque, de fato, alguma coisa faltou. E em gestão de projetos, a parte de lições aprendidas, se não é o processo mais importante, é um dos entregáveis mais importantes. Com certeza. E nesse sentido de tocar um projeto, seja para uma correção de uma situação ou um projeto de uma melhoria contínua, por onde que se deve começar, Paulo? Olha, vamos lá. Toda vez que a gente enxerga alguma coisa, alguma oportunidade, eu gosto muito de usar essa palavra, acho que você sabe disso. Quando a gente enxerga uma oportunidade, a primeira coisa, a gente precisa coletar dados e planejar. A gente não pode deixar de fazer isso. Muitos até pela ansiedade de resolver problemas, eu acho que a gente tem essa cultura, principalmente no Brasil, a gente tem a cultura de resolução, a gente é muito de colocar a mão na massa, muitas vezes a gente perde tempo e perde recurso colocando a mão na massa antes de planejar. Muito se escuta que, mas a gente precisa resolver rapidamente. Resolver rapidamente não quer dizer sem planejamento. A gente não pode deixar de olhar para isso. É verdade, Paulo. É verdade. Nossa, quantas vezes eu já vi as pessoas chegando na minha mesa já com a resolução, já com como quer resolver o problema, sem nem entender direito ou explicar direito o que é o problema, né? E eu lembro muito, assim, nas investigações das inadequações, né? Isso acontecia com muita frequência. E a gente tinha que voltar, não, peraí, me conta primeiro o que é o problema aqui, vamos fazer todo esse caminho juntos, né? E eu tô aqui pensando, e eu me lembro de outras situações também, né? Não só das pessoas chegarem já com o que elas acham que é a resolução de um problema, ou também quando elas chegam com uma proposta de implantar mais uma forma de monitoramento, e não a correção em si do problema, sabe? Justamente porque não fizeram esse trabalho lá no início de entender qual é o problema, para poder fazer sentido o plano de ação lá na frente, né? Então, queria saber um pouco de você, o que você acha de quais são os riscos, quais são os perigos de pular essas etapas, né? De já ir lá para frente na resolução sem ter entendido direito o problema, ou seja, sem começar do começo, no pleonasmo mesmo, né? Eu tenho feito eu tenho tido a oportunidade de fazer muitos treinamentos exatamente neste ponto. Por quê? Independente da área de atuação, a gente percebe claramente que as pessoas tendem a fazer, a agir sobre um determinado problema, sem necessariamente fazer o planejamento de uma forma completa, independente do tempo que você vai aplicar. E, de novo, pegando aí a gestão de projetos como algo que eu trago comigo muito fortemente, se eu não gastar ou se eu não investir o tempo no meu planejamento, eu vou acabar tendo que investir tempo e gastar, assim, tempo lá na frente fazendo ou refazendo alguma coisa. E aí, pegando o teu gancho aí, pegando a tua pergunta, o que a gente precisa efetivamente fazer? É olhar para a situação de uma maneira crítica, com dados, olhando de cima, olhando de fora, enxergando principalmente quem são as pessoas envolvidas e levando para essas pessoas o problema para a gente determinar junto quais são as melhores soluções. Como você disse, muitas pessoas chegam na nossa mesa com a solução ou muitas vezes com o que eu tenho para fazer já e já começando a fazer, quando já não fez alguma coisa, né? E o que a gente precisa como gestores, principalmente gestor de projetos, gestor de qualidade, independente do gestor ou gestor do processo em si,
trazer tudo aquilo para discussão com as pessoas que precisam trabalhar, com as pessoas que têm as respostas do processo e colocar tudo no papel. E aí, sem burocratizar muito, sem olhar para isso como uma burocracia, colocar no papel no sentido de, muitas vezes, um planejamento na mesa com essas pessoas, de uma forma resumida, já vai te dar um bom caminho para você ir melhorando esse processo passo a passo. Lista de tarefas, aí a gente pode enumerar diversas ferramentas que a gente já conhece, já consegue utilizar no dia a dia, mas principalmente olhando para aquilo que eu preciso fazer de forma crítica, com dados na mão, entendendo o que efetivamente é o problema e principalmente olhando para a nossa análise de causa, enxergando causa raiz, que eu acho que é o maior dos desafios, é efetivamente trabalhar sobre causa raiz, a efetiva causa do problema. A gente trabalha muito nas causas erradas, a gente acaba trabalhando nas causas erradas e amanhã a gente tem o mesmo problema e não sabe por quê. É bem por aí mesmo, né, Paulo? E sabe que enquanto você estava falando aí, fazendo todo esse paralelo com análise de causa raiz e gestão de projetos, eu fiquei aqui desenterrando umas coisas na minha cabeça da minha formação de PMI também. Tô aqui tirando a areia de cima enquanto você fala. E comecei a fazer um paralelo aqui entre os jargões utilizados entre as duas áreas, né? A gestão de projetos e a área de qualidade. Me ajuda aqui, vê se me corrige até, Paulo, se não é isso. Mas eu lembro que quando a gente vai começar um projeto, a primeira coisa é definir o escopo do projeto e depois listar os stakeholders. Antes da gente ir para a parte lá de listar as ações e para cronograma, responsáveis, ações, né, tudo isso. A primeira coisa é a definição do escopo do projeto. Porque se não tiver bem definido, a gente não vai entregar o que se espera, né, daquele projeto. Então, esse é o ponto principal, e me parece que está relacionado dentro da qualidade com essa etapa de definir qual é o problema e de analisar a causa raiz, chegar na causa raiz de fato. Isso é definir o escopo do projeto, né? E como você trouxe aí, tem que estar junto, tem que estar na mesa os donos do processo, que são os stakeholders, né? Vão ser os envolvidos, os participantes. Não tem como seguir sem eles. Faz sentido esse paralelo aqui que eu estou fazendo entre os termos das duas áreas? Faz muito sentido e a gente não pode esquecer de um ponto bem importante nisso tudo, que é a gestão de comunicação e gestão de risco. Né? A partir do momento que eu consigo elencar quem são as pessoas envolvidas, eu preciso de uma boa matriz de comunicação, ou seja, quem eu vou comunicar, em quanto tempo eu vou comunicar e o que ele precisa efetivamente saber, mas principalmente quais são os requisitos de qualidade desses caras. O que cada um precisa, né? E aí, pegando de novo, fazendo esse link que você fez com a área de qualidade, resolução de problemas, que é o nosso mote de trabalho aqui, a partir do momento que eu tenho um problema, quem são as pessoas que eu preciso comunicar, em quanto tempo eu preciso comunicar e quais são os requisitos de qualidade, porque cada um tem uma necessidade diferente quando eu trato um problema. Né? Pegando aí problemas, a exemplo da nossa área de atuação dentro da área de saúde, e eu tenho um problema de comunicação dentro de uma instituição de saúde, por qualquer que seja o motivo, eu tenho que saber quem precisa ser comunicado, quais são os requisitos de qualidade de cada um desses stakeholders. Então, olhando para dentro de um hospital, por exemplo, eu preciso comunicar o médico dentro daquilo que ele precisa saber, eu preciso comunicar a enfermagem dentro daquilo que ele precisa saber, o fisioterapeuta, o TO, enfim, todos esses profissionais que estão dentro desse problema ou fazem parte deste problema de alguma maneira e cada um deles tem uma necessidade diferente. Nossa, Paulo, é verdade. Você trouxe aí pontos muito importantes aí para esse caminho de fato resolver o problema de vez, né? De tocar um projeto, uma investigação e ser resolutivo, né? Todos esses pontos aí, como gestão da comunicação, gestão de risco, gestão de mudanças dentro de um projeto, eles são essenciais, né, para o sucesso do projeto. E eu acho que dá assunto para gente aqui, ó, e longe, né? E voltando aqui para aquela sua fala que você trouxe aí antes sobre as ferramentas, né? Você até comentou, nossa, agora que dá para abrir um leque e listar aqui várias ferramentas da qualidade. Eu queria trazer aqui um assunto, acho que um tanto quanto polêmico, talvez. Uma provocação.
É uma reflexão, vamos colocar assim, né? Eu gosto mais dessa palavra. Eu gosto muito disso, inclusive, porque eu mesma mudo de opinião depois que eu reflito sobre alguns assuntos e vou, enfim, não tem tranquilo. Mas como a gente está falando aqui, né, de todo esse processo de resolução de problemas, e problemas no sentido tanto de não conformidades, quanto de inadequações, ou mesmo melhoria, né, projetos de melhoria contínua, a gente vem falando, né, que o primeiro passo é a definição do problema, ou a definição do escopo do projeto, né? E a gente sabe que tem aí diversas ferramentas para fazer isso, mas depois que se faz isso, tem essas ferramentas para acompanhamento desse projeto, como a gente já começou a falar aqui, né, o PDCA, mas existem outras também, né, como o de Make ou de Mike, eu não sei, já ouvi a pronúncia de várias formas, não sei qual você usa, o 5W2H, né, e tudo mais. Na área da saúde, o PDCA ele é muito difundido, né, muito conhecido, todo mundo usa. Eu não sei como que é isso mundialmente ou em outras áreas, mas na área da saúde o PDCA é o queridinho, né? Assim, ele é figurinha marcada, sempre tem. E em comparação com as outras metodologias, e aqui eu tô falando de um ponto de vista teórico, tá? Porque eu particularmente uso mais o PDCA do que as outras. Mas, por definição mesmo, né, das metodologias, na minha opinião, o PDCA, ele fica com essa etapa de definição do problema, e que é tão crucial, como a gente está aqui falando desde o começo, né? Ele deixa essa etapa um pouco mais escondida, meio que embutida ali bem no iniciozinho, dentro do P ali do planejamento, ou às vezes até nem tá ali, né? Meio que se subentende que já foi feito isso, né? Isso já é um pré-requisito, né, para começar o projeto. Diferente do DMake, por exemplo, do 5W2H, né? Que são metodologias que praticamente meio que obrigam a pessoa a passar por aquela etapa ou registrar aquela etapa, né? Então, ali no D de make, né, de definição, no 5W2H, também você tem que registrar o que é que você está fazendo, né? E para que serve aquele projeto, qual é o escopo, o que é aquilo. E aí eu queria saber a sua opinião, Paulo. O que você acha disso? Vamos lá. Eu concordo contigo, eu acho que na área de saúde, de fato, o PDCA acaba sendo muito mais utilizado, ele é muito mais conhecido, muito mais difundido. Mas eu acho que isso tem um motivo, até pela própria didática do modelo, né? O modelo é um modelo mais simples, que a gente sabe que na prática essa simplicidade acaba não se concretizando, né? Mas acontece que, por ser um modelo mais simplificado do ponto de vista de didática, ele é muito mais difundido. E eu concordo contigo. Eu também acho que o PDCA, puro e simples, se eu olhar só para ele, eu acabo trabalhando muito mais no planejamento, não necessariamente na causa raiz. Então, eu gosto também de olhar por exemplo, o 5W2H como um modelo que nos leva a analisar melhor a causa raiz. Por quê? Porque ele acaba te obrigando a detalhar um pouco mais, né? No planejamento, lá no P do PDCA, você poderia fazer um detalhamento, mas a ferramenta não te traz essa necessidade. Ela, na verdade, simplifica o planejamento, assim como ela simplifica a execução. E pensando de novo na nossa natureza, né, a nossa natureza brasileira de ir lá e já engajar, de já lá e fazer, a gente acaba... Né? Oi? Ir pro ar de ação já, né? Exato, a gente já pula pro Do. O Do A gente já vai para a execução. Olha, o né? A é de avaliação, né? O Do Isso. é de fazer, sim, é verdade, vai lá pro D. A gente já acaba pulando pro Do, né? Pulando no sentido assim, a gente faz um planejamento, mas assim, é muito menos tempo de planejamento. Já o 5W2H e o próprio DMAIC, eles acabam, de certa forma, te obrigando a olhar muito mais para o planejamento e, por definição, você acaba tendo que gastar ou investir mais tempo no planejamento, o que te faz olhar para a causa raiz um pouco melhor, né? Eu concordo, entendo e acho que, assim, no fim das contas, a minha sugestão é sempre trabalhe com 5W2H e com o PDCA como apoio, para você sempre ciclar o conhecimento. Então, eu comecei ali, fiz o 5W2H, faço um primeiro PDCA no próprio modelo, para enxergar, planejei direitinho,
Consigo executar o que eu estou planejando? Consigo avaliar o que eu estou planejando? E a partir do momento que eu fiz essa avaliação, né, eu fiz a checagem e faço a avaliação em cima disso. Tá? E aí sim eu vou para a atuação. Ai, Paulo, sabe que você estava aí falando e eu estava refletindo sobre tudo que a gente conversou e eu vou guardar a última pergunta para o final e vou colocar aqui uma reflexão antes, tá? Você estava falando sobre usar combinado, né, o 5W2H com o PDCA, porque realmente é muito importante, né, toda a didática e o quão intuitivo é o PDCA, apesar do início dele aí não ser tão clara a parte da definição, e meio que assim, usar o melhor de cada ferramenta, né? Achei muito interessante isso. Mas eu lembrei também que a gente conversou lá no começo sobre a importância das lições aprendidas, né, dentro de cada empreitada, dentro de cada projeto, e essas ferramentas não deixam tão claro, né, assim, lições aprendidas, principalmente o 5W2H. E aí a gente podia propor de transformar o 5W2H em, sei lá, 6W2H, colocar um W a mais ali de what I've learned, sabe, o que eu aprendi, e passar a registrar ali oficialmente e obrigatoriamente as lições aprendidas dentro do 5W2H. Mas existem propostas de, dentro de algumas ferramentas, você incluir a fase. Isso, em gestão de projetos, a gente acaba olhando muito. Incluir, de certa forma, a obrigatoriedade de uma lição aprendida. Uhum. Vamos né? colocar mais um H, mais um W, Isso, um H. E o próprio Scrum traz muito isso. Né? Que é você olhar semanalmente ou você olhar todos os dias naquilo que você está fazendo, o que de ontem eu não fiz e que hoje eu preciso fazer, que é a lição aprendida, mas dentro da execução da tarefa. Né? Então, acho que assim, sim, eu acho que vale a pena a gente olhar para essas ferramentas de maneira crítica e tentar evoluir essas ferramentas, colocando ali principalmente lições aprendidas, que é o nosso começo da conversa, né? Sim. Pronto, vamos inventar já uma nova metodologia aqui, ó. Bora. Ai, Paulo, você sabe que se deixasse a gente ficava conversando aqui por horas, né? Mas só pra gente voltar aqui ao nosso tema principal e a gente encaminhando aqui pro final, eu queria te perguntar mais uma coisa. Lá num dos primeiros episódios aqui do projeto, do podcast, eu não me lembro agora se é no primeiro episódio um quê de querer ou se é num quê de qualidade, eu faço uma certa provocação ali sobre o nome dos departamentos de qualidade, né? Porque a gente sabe que é um dilema isso e é uma coisa que todo departamento de qualidade sofre, que é justamente quando dá algum problema de quem que é a responsabilidade, né? Fica parecendo que a qualidade de algum produto é responsabilidade do setor de qualidade, quando na verdade não é. Qualidade é como toda essa engrenagem funciona, a empresa toda, né? Como o negócio funciona. Quem faz a qualidade de um produto é quem está ali na produção mesmo, né? E todos os setores de apoio. O departamento de qualidade não é responsável pela qualidade do produto, né? O que faz a qualidade acontecer é como tudo isso funciona mesmo, né? Então, eu fiz até uma provocação, se os departamentos de qualidade, os setores de qualidade não deveriam ter outro nome que fosse mais claro qual a finalidade deles do que ter essa relação com o termo qualidade, né? E que confunde tanto as pessoas em relação à responsabilidade. Mas, enfim, em relação àquilo que a gente está conversando, sobre a definição, né? A importância da definição do problema e do escopo de qualquer projeto, como você acha que os departamentos de qualidade, que a gente ainda chama assim em todas as empresas, podem contribuir com as áreas de negócio, as áreas produtivas, administrativas, enfim, com todo mundo que faz parte dessa engrenagem? Como que o departamento de qualidade pode contribuir para que essas pessoas consigam definir melhor os seus problemas, que elas consigam fazer uma melhor análise de causa raiz, que elas consigam definir melhor o escopo dos seus projetos para, de fato, pôr a mão na massa daí para frente? Vamos lá, vamos falar de nome primeiro. Eu sou da opinião que a área de qualidade ela tem que estar inserida no processo como uma área de cultura da qualidade. Tá? Como a gente pode traduzir isso para a população vai depender da empresa, vai depender da própria cultura da empresa. Então, não dá para a gente cravar assim, não. A área de qualidade tem sempre que chamar cultura da qualidade. Eu só não estou tentando tirar aquele estigma do escritório da qualidade, aquela coisa
que vem da indústria, que vem daquele setor, né, que é um setor quase que uma entidade dentro da instituição, normalmente ligada à diretoria ou ligada à presidência, e que, não, a gente tem que estar inserido no processo de alguma maneira para tentar ajudar a cultura da qualidade a se amplificar. Fazer com que as pessoas entendam por que elas estão fazendo aquilo e não só fazer porque eu preciso de um selo, eu preciso de um certificado, eu preciso de auditoria, né? Eu vou me preparar porque na semana que vem eu tenho auditoria, para a gente tirar esse peso e fazer com que ela funcione de forma cultural, né? As pessoas entendendo o motivo pelos quais a gente existe dentro das empresas e não o contrário, né? Então, esse é o primeiro ponto. E eu acho que é isso, é assim que a gente vai ajudar as empresas a melhorarem continuamente. É, de fato, fazendo a cultura da qualidade acontecer. E aí eu acho que entram as ferramentas que a gente utiliza hoje, né? Treinamento, a gente buscando ferramentas hoje de inovação, estando inseridos nos grandes projetos da empresa, mas com um olhar para pessoas. Eu acho que a gestão de pessoas e a qualidade precisam andar juntas, independente de qual é o processo, de como as coisas funcionam em cada uma das culturas. Mas a gestão da qualidade ela precisa andar junto, olhando para a necessidade de quem está ali executando as tarefas, né? Enxergando efetivamente o que eles precisam para colocar a cultura da qualidade para funcionar. Então, a gente fala muito, quando a gente fala de qualidade, a gente fala de documentos, não conformidade, formulários, auditoria, tudo isso tem que fazer sentido na cabeça do colaborador. E a gente só consegue explicar para ele, fazer ele entrar nesse jogo, explicando a importância disso. Explicando na área de saúde, a gente fala muito sobre segurança do paciente. Então, assim, ele precisa entender qual que é a contribuição dele para a segurança do paciente acontecer. Tá? É verdade, Paula, é verdade. Sabe que uma vez eu já ouvi que quem faz gestão de projetos faz gestão de pessoas. Não tem como desassociar uma coisa da outra, assim. Porque a gestão de pessoas não é só quem está na posição de liderança, né? Não é só o líder que faz. Todo mundo que interage com alguém, você faz a gestão daquela interação, né, com a pessoa. Então não tem como. E sabe que você estava falando tudo isso, e essa nossa conversa me fez lembrar de vários momentos em que eu tive contato com a sua equipe, né, quando a gente trabalhava juntos, e que vocês fizeram esses investimentos em desenvolvimento de pessoas e de formas diferentes, né? Seja ali no 1 a 1, né, chamando para um treinamento individual e ajudando a pessoa a percorrer aquela ferramenta, sabe? Pegando na mão, mesmo fazendo junto, explicando cada etapa. Além do investimento em tecnologia, né, em embutir ferramentas dentro do sistema para que fique fácil o uso, então não é um treinamento só teórico, né? E os treinamentos coletivos mesmo, né? Assim, de colocar todo mundo lá e falar sobre o assunto, e colocar dinâmicas, fazer treinamentos diferentes. Então, assim, foram vários momentos que eu consegui lembrar de interações com você e com a sua equipe nesse sentido, né? Do desenvolvimento de pessoas. Eu não tenho a expectativa de amanhã não ter não conformidade ou não ter problemas. Eu tenho a expectativa, sim, de ter problemas diferentes. Por quê? Porque eu entendo que se eu tiver um problema diferente amanhã, é que este problema que eu resolvi hoje, eu atuei sobre a causa raiz daquele problema e ele não vai se repetir. E eu acho que é meio que acaba sendo uma boa forma de mostrar para as pessoas a importância da análise crítica e a importância de verificar a causa raiz de um determinado problema. Nossa, Paulo, que aula! Acho que a gente não precisa nem estar numa sala de aula, com uma apresentação, carteiras, nada formal, para ter uma aula, né? Toda vez que eu converso com você, eu tenho essa sensação. Eu tenho boas memórias, assim, de diversas vezes que a gente conversou, em que eu saí da conversa com mais conhecimento, ou que você me ajudou a ampliar meus horizontes, ampliar a minha visão de determinada situação. E eu só tenho a agradecer por isso e por você estar aqui hoje. Muito obrigada. Eu acho que, assim, todo esse nosso bate-papo hoje foi riquíssimo, foi, assim, excelente. Para quem já conhece do assunto, eu acho que foi sensacional, assim, para consolidar e amarrar alguns pontos. Para quem está começando, então, nossa, assim, valeu, foi uma conversa aqui de ouro, com vários insights, várias coisas, vários pontos importantes para a pessoa poder ir atrás e mais a fundo em cada um dos assuntos, né? Foi sensacional. Muito obrigada mesmo pela oportunidade e por você ter aceitado o convite de estar aqui hoje.
Legal, Ana. Eu posso te dizer que isso é mútuo. Sempre que a gente senta para conversar sobre qualquer um dos assuntos relacionados à qualidade, a gente acaba estendendo o assunto e ampliando a discussão. Isso é bem legal, isso é sempre muito positivo. Concordo contigo, acho que tem muito conteúdo, muita coisa que, para quem já conhece, para quem já está inserido na área, principalmente, eu espero que a gente tenha conseguido, de alguma maneira, ampliar um pouquinho a visão. E para quem está entrando na área, para quem está se formando, ou até para quem está buscando uma área e tentando entender um pouco mais de qualidade, que eu acho que é um pouco da cara do podcast, inclusive, né? Um pouquinho do início de como funciona tudo isso. Eu realmente espero que isso sirva de inspiração, porque a área de qualidade, eu falo isso com muita tranquilidade e muito orgulho. A área de qualidade me deu e me dá muitas oportunidades. Primeiro, de conhecer processos que eu jamais imaginava que eu fosse me aprofundar em entender, né? Mas principalmente em conhecer muitas pessoas, então conhecer de fato as instituições, mas não do ponto de vista formal, é entender como as coisas funcionam de verdade, né? E o que a gente pode fazer para cada vez melhorar um pouquinho mais cada um dos processos. Isso, para mim, sempre foi uma oportunidade importante que a qualidade me deu. Super me conecto com isso também, Paulo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bora encaminhar para o encerramento desse episódio? Eu achei sensacional que eu dei uma escorregada ali entre o português e o inglês e acabei me embananando entre as letras do PDCA, porque é uma ótima oportunidade da gente rever o que são cada uma das letrinhas, cada uma das etapas dessas ferramentas que eu e Paulo conversamos aqui hoje. PDCA. O P vem de plan, do inglês, que é a etapa do planejamento, que a gente conversou aqui que ela tem que vir depois de ter sido feita a análise de causa-raiz. Então, o PDCA começa depois da análise de causa-raiz, ou seja, depois da definição do escopo. Tudo começa com a definição do escopo, tudo começa com determinando qual é o problema. Depois é que a gente vai começar a planejar, né, a montar esse projeto para fazer mesmo a melhoria. Então, o PDCA começa já depois da definição do escopo, no plan, de planejamento. Depois vem a letra D, que vem de do inglês, que é fazer. Então, nessa etapa, você vai executar, é a etapa de execução do seu projeto. Tudo aquilo que você planejou vai ser executado. A letrinha C vem da palavra check, da palavra de conferir, checar, né? Se tudo que está acontecendo deveria acontecer como está mesmo planejado, né? Se tudo está dentro do esperado. E depois a palavrinha A, que vem de agir. E esse é o nosso PDCA. E o PDCA, como o Paulo falou, tem sempre que ser um ciclo. Ou seja, a gente sempre tem que detectar alguma melhoria e começar de novo e sempre isso ir rodando. Isso é a melhoria contínua. Dentro de um projeto, a gente terminando lições aprendidas, que devem ser usadas no próximo projeto, né? Então, é sempre cíclico. Aí, vamos para o 5W2H, que é outra ferramenta que a gente conversou aqui. De uma forma bem simplificada e rápida aqui, o 5W2H vem das palavras em inglês que começam com a letra W ou com a letra H, que são aquelas palavras em português, a maioria aí começa com a letra Q, que são aquelas palavras que não permitem a resposta com sim ou não, sabe? Ou seja, são as tais das perguntas abertas. Então, eu vou ler aqui todas para vocês, para a gente não esquecer de nenhuma. Mas a gente depois, num outro momento, vai ter um episódio para conversar sobre essas outras etapas e o que significa cada uma delas e outras ferramentas para serem usadas dentro dessas ferramentas, tá bom? Aqui é só para a gente relembrar o que significam as letras mesmo. Então, vamos lá. O 5W2H os 5 Ws vêm de who, em inglês, que é quem, ou seja, para você definir quem são as pessoas, os stakeholders que a gente estava conversando aqui, os responsáveis por cada uma das ações e tudo mais. When, que é quando. Então, é muito importante para cada uma das ações listadas no seu planejamento, você tem a definição de prazos, né? O outro W é where, de onde. Então, você tem que definir muito claramente onde aquilo vai ser executado. Depois vem why, que é o porquê aquilo tem que ser feito. E é aqui nesse ponto que a gente estava conversando que deixa claro a análise de causa-raiz. Porque você tem que registrar o porquê aquilo tem que ser feito. Logo, você fez uma análise de causa. Você entendeu o porquê aquele problema aconteceu e o porquê você tem que fazer aquela ação. O what, né, que é o que.
Então, é a sua ação que vai ser realizada, o que precisa ser feito, vai estar ali listado. E aí vem os 2 Hs, que vem de how much, que é quanto custa, e de how, como você vai fazer. Agora, a outra ferramenta que a gente falou, né? O de make, ou de mic, the mic. Eu não sei direito qual que é a pronúncia, já ouvi diversas formas diferentes. Ele é muito parecido com o PDCA, vocês vão ver. Mas ele tem essa primeira letrinha, que é o D, que é esse diferencial que eu e o Paulo estávamos discutindo. O D, ele vem de definir, define em inglês, né? A segunda letra, que é o M, ele vem de measure, que é medir. E o A de analyze, que é analisar. O I de improve, que é melhorar. E o C de control, né, que é o controle. E ele também é cíclico. Então, você vai definir um problema, você vai medir esse problema, vai analisar, vai trabalhar na melhoria desse processo e vai controlar, e vai acompanhar. E aquilo que dentro do seu controle você vê que ainda pode ser melhorado, roda o ciclo de novo, certo? Então é isso, gente. Muito obrigada por terem acompanhado a gente até aqui. Esse foi um quê de questão. Você quer contribuir com o projeto? Já sabe, curte e compartilha aí, onde você estiver acompanhando, assistindo ou ouvindo o podcast. Você também pode entrar em contato comigo pelas redes sociais. No Instagram, um quê de qualidade, ou no YouTube, com esse mesmo nome, um quê de qualidade. Lá você pode comentar, ou pode me mandar mensagens com alguma sugestão, alguma reclamação, alguma crítica. Tudo isso ajuda o projeto a chegar para mais gente e se tornar melhor. Se eu falei alguma coisa de errado e ainda não corrigi, pode me mandar lá. Eu vou ficar feliz em corrigir. Agora, se você lembrou de uma palavra com a letra Q e quer me desafiar a conectar essa palavra com a qualidade, desafio eu aceito. Me manda lá no Instagram ou no YouTube e eu vou trazer aqui. Eu aceito o desafio de conectar qualquer palavra que comece com a letra Q com alguma ferramenta ou conceito de qualidade.